Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre triângulos, tá certo? E aí esse assunto está na página 143 do livro. E aí nós vamos compreender o que é um triângulo, né? E aí na aula passada nós vimos que o triângulo ele é um poliedro de 3 lados, né? Então isso a gente já sabe. E aí eu trouxe aqui um triângulo. No triângulo nós vamos ter 3 elementos dele, tá? Nós vamos ter os vértices, os lados e os ângulos, tá bom? Quem são os vértices, né? Se a gente lembrar daquela nossa aula que nós tivemos com as jujubas, os vértices são esses pontos, ó. E os vértices são representados, né, pelas letrinhas do nosso alfabeto, as letrinhas maiúsculas, tá bom? Então os vértices aqui vão ser A, B e C, mas pode ser qualquer letra do nosso alfabeto, tá bom? Mas geralmente vocês vão encontrar A, B e C. Lembrando que eu só vou ter 3 vértices, tá certo? Em um triângulo. Em outro poliedro nós vamos ter mais, mas nos triângulos nós só vamos ter 3. Quem são eles? O A, o B e o C, não é isso? Nós temos esses 3 vértices. Depois nós vamos ver os lados. E aí a ordem não interfere, tá? Eu posso dizer que eu tenho um lado que vai de A até C, ou eu posso dizer de C até A, não importa. Eu sei que eu tenho este lado aqui, então a gente representa AC, tá certo? O lado do A até o C. Qual é o outro lado que eu tenho? Eu tenho o lado de A até B, né? Eu tenho esse lado aqui, ó. Então, eu tenho o lado AB, e aí eu coloco A, B. E qual é o meu outro lado? Este lado aqui, né, que está faltando. Eu posso dizer que é CB ou BC, tanto faz a ordem, tá bom? Então, eu vou dizer que eu tenho um lado agora BC. Esses são os 3 lados do nosso triângulo, tá bom? E quem são os ângulos? Os ângulos são esses valores que estão aqui, ó. Né? Eu destaquei até de vermelho. São 3 ângulos. Eu vou ter 3 vértices e então eu vou ter 3 ângulos. E os ângulos são representados também pelas letrinhas, só que aí você vai adicionar um chapéuzinho. Então, eu tenho um ângulo, deixa eu diminuir, eu tenho um ângulo A, e aí você coloca o acento, tá certo? Eu tenho o ângulo B e tenho o ângulo C. Professora, se eu não colocar, se você não colocar, ó, esse acentozinho vai me dizer que é um vértice, tá vendo? C vai ser de vértice. E quando eu coloco, aí sim, eu tô dizendo que esse C é o ângulo C, tá bom? Então, quando for para o ângulo, você tem que colocar esse acento. Quando for para o vértice, não precisa, é só a letra mesmo, tá bom? E aí, o triângulo, ele é classificado de acordo com os seus lados. O primeiro, né, acompanhando aí o livro, ele diz assim, quando é que o triângulo, ele é equilátero, tá? Ele vai ser equilátero, deixa eu pegar aqui meu piloto. Pronto. Ele vai ser equilátero, pessoal, quando todos os lados forem iguais. Como assim, professora? Imagine, deixa eu pegar meu paninho. Imaginem que eu diga que este lado aqui, ó, eu digo 5, 5 e 5. Né? Todos os lados medem 5 centímetros. Isso quer dizer que ele é um triângulo equilátero. Por quê? Porque todos os lados do triângulo têm a mesma medida. Pode ser que venha com números ou pode ser que venha com um tracinho, tá? Então, pode ser que venha só com um tracinho. Se tem um tracinho aqui, um aqui e um aqui, significa que eles são iguais, tá? Porque só tem um tracinho.
um tracinho para cada lado significa que ele é um triângulo equilátero, tá certo? Vamos para outro nome. Deixa eu apagar. Pronto. Quando é que ele é um triângulo isósceles, né? Ele diz assim, ó, triângulo que tem pelo menos dois lados iguais. Então, ele vai ser isósceles quando ele tiver dois lados iguais e o outro vai ser diferente. Vamos ver aqui. Se eu digo assim, ó, 5, 5 e 8. Dois lados iguais e um diferente. Ele é isósceles, tá certo? Ele vai ter dois iguais e um diferente, dois lados iguais. E se viesse os tracinhos, professora, como é que ficava? Ficava o seguinte: um tracinho, dois tracinhos. Ó, esse lado é igual a esse, porque só tem um tracinho. Só que aqui eu tenho dois. Então, dois é diferente de um, não é isso? Então, ele vai ser isósceles. Por quê? Porque tem dois lados iguais e um diferente. E ele também pode ser escaleno. E aí, quando é que ele é escaleno, professora? Quando todos os lados são diferentes. Então, eu poderia ter 5, 7 e 8. Percebe que todos os lados têm medidas diferentes. Quando isso acontecer, porque ele é um triângulo escaleno. E se viesse os tracinhos, professora, como ficaria? Ficaria o seguinte: um tracinho, 2 e 3. Você percebe que aqui é um traço, aqui é 2 e aqui é 3. Tudo diferente. Quando todos os lados tiverem medidas diferentes, né, valores diferentes, ou os tracinhos, é porque ele é um triângulo escaleno, tá bom? Virem aí a página. E aí nós vamos classificar agora de acordo com os ângulos, tá certo? E aí eu vou apagar aqui um pouquinho. Só para não atrapalhar. Quando ele tiver, pessoal, ângulos menores que 90, a gente já viu como são chamados, né? São chamados de agudos, os ângulos menores que 90. E aí, eu vou colocar aqui dentro. Imagine que você tem lá 60, 60, 60. Todos os ângulos aí são menores que 90, não é isso? 60, 60, 60. Quando isso acontecer, ele é chamado de acutângulo. Vou botar aqui. Acutângulo. Né? Tem no livrinho, tá? 144, lá em cima. Acutângulo, por quê? Porque todos os ângulos são menores que 90, tá bom? E quando eu tiver um ângulo, vou apagar. Quando eu tiver um ângulo de 90 graus, os outros podem ser qualquer valor, tá certo? Mas você percebeu que esse triângulo tem um ângulo de 90 graus. Pode ser assim, né? Ou pode ser aquele nosso quadradinho e o ponto, né? Que eu falei que esse quadradinho com ponto também é um ângulo de 90 graus. Então, no triângulo, você observou que tem um ângulo de 90 graus, ele vai ser um triângulo retângulo, tá certo? Então, se eu dissesse, qual o nome desse triângulo? Tem um ângulo de 90 graus, então ele é um triângulo retângulo. Por quê? Porque ele tem um ângulo de 90 graus, tá certo? E a terceira é quando ele tem um ângulo maior que 90. Vamos imaginar que eu diga que esse daqui é 100. E aqui eu tenho 90. Eu tenho um ângulo maior que 90,
tá certo? Então, quando eu tiver um ângulo maior que 90, não importa se os outros dois é menor, né? Mas eu tendo apenas um maior que 90, ele vai ser chamado de obtusângulo. Então, vocês vão colocar obtusângulo. Tá certo? Quando ele for maior que 90. Agora vamos para a nossa atividade. Deixa eu me sentar aqui. Recapitulando, vamos recapitular para me explicar a atividade. No triângulo, pessoal, nós vamos ter o quê? Os vértices, que são os pontinhos, representados pelas letras maiúsculas. Nós vamos ter os lados, são 3, né? Porque são triângulos, então eles têm 3 lados. E os ângulos, né? Que eu expliquei que são as letras que tem que ser representadas com o sinalzinho, com o chapéuzinho. E aí, nós vamos ter os triângulos. De acordo com os lados, nós vamos ter 3 nomes para cada um. Quando todos os lados forem iguais, ele vai ser chamado de equilátero. E quando forem diferentes, todos diferentes, escaleno. E quando tem 2 iguais, né, e um diferente, ele vai ser isósceles, tá certo? E nós vimos também de acordo com os ângulos. Se ele tiver um ângulo de 90 graus, ele vai ser um triângulo retângulo. Se os meus ângulos forem menor que 90, ele vai ser um triângulo acutângulo, né? E maiores que 90, obtusângulos. Vamos para a atividade. São apenas 5 questões. Isso. A primeira diz o seguinte. Na primeira, você vai nomear e identificar os vértices, os lados e os ângulos. Tá certo? Então, você vai dizer quais são os vértices, quais são os lados e os ângulos dele. Na 2, vocês vão com uma régua medir os lados deles. E aí vocês vão me dizer se ele é equilátero, isósceles ou escaleno, tá bom? Na questão 3 diz o seguinte, marque com o X a afirmação correta, então só tem uma correta. Em seguida, justifique a sua resposta. E aí tem 3 opções. Todo triângulo isósceles é equilátero? B. Todo triângulo equilátero é isósceles? Ou C. Todo triângulo escaleno é equilátero? Então, só tem uma correta e você marca e coloca o porquê que você acha que está correto, tá bom? Na questão 4, ele diz o seguinte. Em uma folha de papel com formato retangular, Patrícia desenhou alguns triângulos como mostra a imagem. E aí tem a imagem do retângulo e alguns triângulos dentro dele, né? Que está nomeado de 1 até o 6. Com o auxílio de um transferidor, verifique quais triângulos desenhados por Patrícia são classificados como retângulo, obtusângulo e acutângulo. E aí você coloca só o número, tá certo? No retângulo, se você acha que é 1 e 5, você coloca 1 e 5, ou 1 e 6, ou 2 e 3, tá? De acordo com os números que você acha. E na questão 5, diz o seguinte. A imagem a seguir é uma composição com palitos de fósforo. E aí tem a imagem. Quantos triângulos é possível contar nessa imagem? E aí você vai contar quantos triângulos tem. Classifique-os de acordo com a medida de seus lados. Se eles tiverem a mesma medida, né? Porque o fósforo tem a mesma medida. Então, eles vão ser equilátero, tá certo? Olha a dica aí. Então, é isso. 5 questõezinhas sobre o assunto de triângulo. Um assunto bem fácil, tá certo, pessoal? Lembrando que a atividade, ela não precisa ser me enviada, a atividade do livro. Quando a gente finalizar com quadriláteros, aí eu vou passar uma atividade incorporando todos eles, tá certo? Poliedro, quer dizer, os polígonos, os triângulos, os quadriláteros. Aí sim, vocês vão me enviar essa atividade sobre esses poliedros, sobre essas figuras geométricas, tá bom?
Então é isso, boa aula e até a nossa próxima videoaula.